O nosso convidado de hoje é Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é escritor e servidor público. Nós vamos falar sobre mulher e alcoolismo. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. É sempre um prazer estar nesse espaço maravilhoso para falar sobre temas tão cruciais para a nossa sociedade. Agradeço muito pela oportunidade. É um tema que a gente nem traz muito, não é? É meio invisibilizado e a gente tem que trazer esse debate, né? Porque as estatísticas mostram, né, que as mulheres nunca beberam tanto, nem começaram a beber tão cedo, que o alcoolismo não é mais um flagelo exclusivo dos homens, né? E, repetindo, as estatísticas apontam que o hábito de se embriagar está começando mais cedo do que antes, que na adolescência as meninas já bebem mais do que os meninos, algo que no passado a gente não percebia, e as mulheres que consomem álcool em excesso tendem a desenvolver dependência. É uma pergunta que eu vou fazer a você. Se as mulheres que consomem álcool em excesso tendem a desenvolver dependência e outros problemas de saúde com mais rapidez que os homens, Danilo. Eu dei uma pausa porque o meu gato subiu aqui no meu colo, você acredita? Mas isso acontece, né? A gente está fazendo em casa, pois não, Danilo. Tá, Márcia, é importante falar isso. Inclusive, minha voz pode estar um pouco abafada porque eu estou de máscara. Sim. Então, é importante eu deixar isso. Para contextualizar a resposta, Márcia, eu trouxe alguns dados estatísticos que são interessantíssimos para a gente analisar com relação a esse aumento que você fala, né, do consumo de álcool pelas mulheres. Ainda hoje, é claro que os homens continuam sendo mais propensos ao consumo excessivo de álcool, né, cerca de 2 vezes, pouco menos de 2 vezes mais propensos ao consumo excessivo de álcool. Mas uma coisa curiosa que tem se notado ultimamente é que nas mulheres nascidas entre 1991 e 2000, elas bebem tanto quanto os homens dessa mesma geração. E há estimativas que dizem que provavelmente elas acabem por superá-los no consumo de álcool ainda em breve. É mesmo, Danilo. Há 20 anos, era uma mulher para cada 10 homens que tinha problema com álcool. Hoje, a gente já tem uma proporção de 4 para cada 10 homens. E a Organização Mundial de Saúde faz estimativa de que daqui a 25 anos serão 10 mulheres para cada 10 homens. Ou seja, será metade da metade. É impactante, viu? Mas a gente vê que nos anos 80, o início do consumo se dava mais ou menos em torno dos 17 anos de idade, em média, e as mulheres tendiam a consumir muito mais bebidas adocicadas e com um teor alcoólico baixo. Sim. Hoje em dia, o início do consumo começa aos 13 anos. Muito cedo. Com cervejas e destilados. Então, aí a gente já vê que existe uma diferença enorme. Enorme. E no passado, quando as mulheres bebiam assim, socialmente, né? E passava aquela fase, já não se interessava mais, né? Não necessariamente ficavam alcoólatras. Mas hoje já é diferente, né, Danilo? Deixa eu só explicar uma palavra que eu acho que é interessante para a gente ir desconstruindo o estigma. A gente que é trabalhador de saúde mental, em especial eu que já trabalhei muitos anos com pessoas com problemas de álcool e outras drogas, nós trabalhamos para uma desconstrução de certas palavras que às vezes a gente usa e que não percebe que tem um peso. Estigmatizam, né? Tem um peso muito grande a palavra alcoólatra. Sim, sim. Porque, na origem da palavra, significa literalmente que a pessoa idolatra o álcool. Sim. Tá? Mas, ao mesmo tempo que aquela pessoa tem problema com álcool, ela também torce para um time, ela tem uma profissão, ela tem filho, ela gosta de um estilo de música, ela não sabe cozinhar, mas gosta de quem cozinhe para ela. Ou seja, tem diversas características. Então, quando a gente fala alcoólatra, muitas vezes a gente acaba tirando essas outras características. Sim, sim.
Perfeito. Hoje em dia, a gente está estimulando mais que as pessoas usem o termo alcoolista. Alcoolista, O certo. alcoolismo é uma doença, né? Ou então, se você pode preferir, desde 1976 também, a Organização Mundial de Saúde vem estimulando o uso de dependente de álcool. É melhor. O peso é bem menor do alcoolista ou dependente de álcool, né? Do que alcoólatra. Você tem toda a razão. É tipo, a ideia é tipo, entende? Existe um peso Um nessa peso muito grande. não é nada interessante para a gente manter, por isso que eu gosto de aproveitar esses espaços para a gente trazer Pronto, perfeito, muito do olhar, né, para ver de outras formas. perfeito. Mas, Que já respondendo a pergunta, assim, na verdade as sim, mulheres elas desenvolvem mais doenças cardiovasculares e sim, doenças hepáticas com muito mais rapidez do que os homens, por conta do consumo excessivo. Então, a gente vai perceber o quê? Que entre o ano 2000 e 2015, houve um aumento de 57% da mortalidade por cirrose entre mulheres que tenham entre 45 e 64 anos. Enquanto que nos homens o aumento foi de 21% na mesma faixa etária. Já na faixa etária de 25 a 44 anos, essa alta foi de 18% e nos homens houve uma queda de 10%. Olha que que estatística. diferença. Como é importante falar sobre, né? Com certeza, com certeza. Porque existem especificidades que as mulheres têm que realmente diferem elas dos homens. É um outro padrão, é outra lógica. Outro Nós, padrão. num momento histórico em que a mulher está cada vez mais se afirmando no mercado de trabalho, e com isso, alguns padrões culturais estão mudando, e com isso também esses padrões resvalam nesses hábitos. Sim, É sim. preciso a gente ter cuidado para não, sabe aquela coisa de jogar o bebê fora junto com a água do banho? Sim, sim. A gente pega coisa ruim e traz também para a gente, né, quando na verdade aquilo ali, o momento de rever a cultura é rever no geral, né? E No não geral. pervertê-la, né? Que aí É seria isso. uma coisa arriscada. E uma No, outra. Diga. diga, não, diga, pode Não, falar. fale, conclua, conclua. No Brasil tem 1,6% de mulheres com problemas sérios com relação ao álcool, tá? E aí eu fiz o cálculo levando em consideração que o IBGE estima pouco mais de 209 milhões de pessoas no Brasil. Isso quer dizer 3.344.000 mulheres com problemas. É muito, é uma estatística altíssima. Então a gente precisa falar disso, Falar né? disso. Precisamos, sim. E tem outro detalhe também, não é, Danilo? Que as diferenças orgânicas, como peso corporal menor, menor massa muscular, menor volume de água, né? Isso faz com que as mulheres sejam mais vulneráveis ao álcool, tenham menos tolerância. Eu até citei o caso, né? Eu tenho uma pessoa na minha família, uma amiga, que se ela beber um golinho de vinho, ela fica. De vinho que seja. Bom, ela fica embriagada. Ela não bebe, de jeito nenhum. E se assim, numa comemoração, as pessoas, não, um golinho, já aconteceu dela ficar assim. O que a gente diz hoje em dia, o que os pesquisadores têm chamado de efeito telescópio. Sim. Mulheres que elas começam a beber geralmente mais tarde do que os homens, mas elas levam muito menos tempo para se tornarem dependentes e para apresentarem doenças cardíacas e hepáticas. Menos tempo. Muito menos tempo, muito mais rápido elas desenvolvem Sim, dependência sim. de doenças. Então existem diferenças orgânicas, né? A mulher tem uma metabolização do álcool mais lenta. Por exemplo, tem uma pesquisa interessante que mostra que se uma mulher tomar uma dose de álcool com um homem da mesma faixa etária, mesmo peso, ela vai ter maiores níveis alcoólicos no sangue do que ele. Do que ele, né? E aí, quais são as respostas para por que isso acontece? Né? Primeira coisa, como você falou, né? O peso corporal é diferente, a massa muscular é diferente, o volume de água no corpo é diferente. Mas também tem o fato de que a proporção do tecido gorduroso na mulher é maior, então ela tem mais tecido gorduroso do que o homem, porque é uma tendência que a natureza providenciou para garantir que, por exemplo, a gravidez Sim, tivesse sim. uma maior de energia, né?
Então, sim. a gente vai ver que isso já influencia. Outra coisa que influencia, a mulher tem menos enzima desidrogenase alcoólica, que é a enzima que quebra o álcool, que é fabricada pelo fígado, para poder metabolizar esse álcool. Então, se a mulher tem menos, quer dizer que ela fica com álcool mais tempo no organismo. Sim. E fora que ainda existem variações de absorção do álcool ao longo do ciclo menstrual das mulheres. Então, só por aí a gente já vê que existem inúmeras diferenças. O corpo da mulher reage de uma forma diferente ao álcool. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? E assim, também os estudos mostram que o consumo excessivo de bebida entre as mulheres se concentra no topo da pirâmide, né? Ou seja, no pirâmide de renda, nas famílias de classe média alta. E eu li um artigo, né, de Dr. Drauzio Varela e anotei algumas coisas, onde ele afirma que a prevalência de depressão em mulheres que abusam de álcool é de 30 a 40%. E estudos demonstram que a maior parte dessas mulheres bebe como forma de se livrar dos sintomas associados a quadros depressivos. Diz também que, por exemplo, a anorexia, a bulimia estão presentes em 15%, de 15% a 32% daquelas que abusam do álcool, alcoolistas, né? E que as alcoolistas, ou seja, as dependentes do álcool, tentam suicídio 4 vezes mais do que as abstêmias, aquelas que não bebem. Aí a gente já vê, né, como é importante falar sobre como é importante. É verdade, né? Como é diferente, né, entre os sexos. Tem estudos que mostram que uma dose diária de álcool pode trazer benefícios a algumas pessoas. Isso. Né? Vinho, inclusive, sim. Quando esses estudos vão comparar com as mulheres, já não fica mais tão fácil de entender. Porque a margem de segurança do consumo benéfico de álcool pelas mulheres é muito difícil de se delimitar e é muito estreita. Então, não dá para garantir que realmente uma dose por dia vai ser bom para ela. Então, já é uma coisa para a gente tomar muito cuidado. Então, ela tem, assim, por exemplo, mulheres, elas têm um risco de cirrose 3 vezes maior do que um homem. Incrível. Né? Então, inclusive mulheres que bebem bastante, bebedoras intensas, que bebem mais de 25 doses por semana, elas tendem a ter 16 vezes mais chance de desenvolver cirrose do que homens abstêmios, do que os homens que não bebem. Então, é muito diferente. Muito diferente. E eu acho que, não digo a maioria, mas muita gente não sabe disso. E aí uma coisa interessante, né? 90, que foi o primeiro estudo publicado sobre a enzima desidrogenase alcoólica em mulheres. Por que isso, né, Márcia? Sim. Por que só tão tarde, só recentemente, se a gente comparar cientificamente? Sim. Né? E aí, o que foi que se descobriu recentemente? Que violência doméstica eu ia fazer essa pergunta para você falar mais sobre, para nossos ouvintes, assim, sobre as causas do alcoolismo, né, feminino, da dependência do álcool, e se a violência era uma dessas. Isso é, sim. Olha só. Assim, a gente vê que os estudos atuais apontam para o fato de que aumenta drasticamente a probabilidade de ocorrência de alcoolismo nas mulheres quando há uma história de abuso sexual na infância. Isso já é uma probabilidade Provado, sim. Né? Outra coisa também que é interessante a gente perceber que é bem comum acontecer são os parceiros, e quando também tem problemas de álcool, faz com que as mulheres tenham uma maior disponibilidade de consumo também e acabarem tendo também mais problemas. E fora que, nesses casos, elas estão muito mais propensas a serem vítimas de agressões, e agressões de todos os níveis, né? Agressão verbal, física, financeira, né? Moral, ela vai a lista enorme, né? E assim, elas estão mais propensas a acidentes também. Assim, o que faz uma mulher beber? Aí os estudos vão falar de diversos aspectos. Aí é importante a gente mostrar, né, a questão de o que leva ela a fazer esse comportamento. Sim. Ela geralmente tem uma desinibição, ela busca melhorar relacionamento, ela busca um sentimento, lidar com um sentimento de inadequação e de vazio,
né, que às vezes acontece. Muitas vezes os estudos apontam para uma tentativa de debelar o sentimento de solidão, Sim, também. aumentar, entre aspas, aí aumentar que não aumenta nada, né, mas para a tentativa de aumentar a autoestima, tá? E também tem a questão do estímulo da propaganda da indústria, né? Isso também influencia bastante. Hoje em dia, tem se feito uma ênfase muito grande nessa fatia do mercado, que é das mulheres que bebem. Fora o caso de que as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, e aí, com isso, muitas vezes elas tomam o álcool para poder aliviar o estresse, para poder diminuir as tensões, as pressões do cotidiano, O né? acúmulo de funções, né? Porque Isso. E, inclusive, acúmulo de responsabilidades, que também é fator de risco para hipertensão arterial também. e para acidente vascular encefálico, né? Então, ainda tem mais essa. Ou seja, já juntou uma coisa com a outra. E fora o estigma, né? Por exemplo, você vê um caso de uma pessoa que diz assim: ah, eu não posso beber porque eu sou alcoolista. No dia da festa do happy hour da empresa. Aí o pessoal dá risada, acha que ela é espirituosa e está brincando. E E diz, ah, oferece. outra engraçadinha. E aí, ou seja, a pessoa não pode simplesmente dizer que não pode beber É. porque ela tem problemas com álcool. E ainda é estimulada, né? Depois Isso. disso. E o homem não é nada solidário, né, Márcia, com Não, o não é não. alcoolista. Não é. Eu recebi aqui, somente para Ana Maria, porque tem tudo a ver com o que você falou, Ana Maria da Boa Tarde, ela diz assim, professor, mulheres que abusam do álcool necessariamente têm parceiros também alcoólicos? Não. Às vezes ela não tem Tem. parceira. Às vezes é uma pessoa solteira, não tem. Como você falou, a solidão é uma das causas, né, da Isso. procura. Assim, a estatística não fala que 1,6% das brasileiras tem problema, pois Isso. dentre as universitárias esse número vai para 16%, Márcia. É como cresce, né, menina? Multiplica por 10 aí nessa história. 16% É, das universitárias multiplique por 10. paga alto para desenvolver dependência alcoólica. Imagina o que é isso. É triste, viu? Como é bom a gente ter escolhido assim essa pauta, né? Porque eu tenho certeza que muita gente não tinha ideia. Eu não tinha ideia de muita coisa que a gente está conversando aqui, né? Do índice tão alto, dos fatores de risco. Eu não sabia com relação à cirrose, porque a gente sempre sai de histórias de homens que morreram. Eu mesmo conheço homens que morreram conheci alguns homens que morreram por cirrose, né? A causa foi a cirrose, mas as mulheres a gente acaba, né? É tão pouco falado. Agora tem uma curiosidade, uma coisa que acontece diferente no organismo da mulher e que não é ruim. Quer dizer, a gente ainda não sabe, é bom dizer assim, a ciência ainda não tem uma explicação para dizer se é ruim ou bom, né? Assim, no cérebro dos homens existe uma área, né? No cérebro de todo mundo existe uma área chamada o circuito de recompensa, né? Esse centro de recompensa é metade do sistema límbico, é aqui na frente, um pouquinho para dentro, no meio do cérebro, tem o sistema límbico, um pouquinho do sistema pré-frontal, aqui do lobo pré-frontal do cérebro. Esse sistema de recompensa, ele tem a ver com a sensação de prazer, de motivação, de Sim. tomada de decisão para poder fazer as coisas na vida. Quando um homem bebe muito, esse sistema de recompensa dele sofre uma perda de massa, no caso do neuronal, né? Os neurônios diminuem. Na mulher, acontece o contrário. Olha que interessante, É, né? menino, O interessante mesmo. das alcoolistas é maior do que nas abstêmias. Ou seja, na mulher tem menos dano do que no homem, no cérebro. Agora, no resto do corpo é pior. Isso. Que curioso isso, né? É uma peculiaridade que ainda não se sabe por que isso acontece, né? Ainda não existe um motivo. É sabido também que, obviamente, que o consumo de álcool vai afetar, por exemplo, uma gravidez, o feto ele vai ter impacto com isso, né? Quando Sim. ele vai ter um retardo do desenvolvimento, podendo até desenvolver uma síndrome alcoólica fetal. Né? E é bom lembrar também que o alcoolismo em mulheres é a principal causa evitável de anormalidades na infância. Então, é algo também para a gente ter Para a muito. gente pensar, assim como as drogas, né?
o álcool é uma droga, mas a gente está falando das drogas ilícitas. O que é que acontece? A criança, né, o bebê nasce já com como é que você... né, por conta do álcool. Por conta do álcool. Como é que a gente diz o contrário da abstinência? Abstinência. Uhum. Como é que a dependência é tão grande. Exato, ele nasce meio que uma síndrome de abstinência, né? De abstinência. É algo assim terrível a gente pensar que a criança nasce assim, né? Bem como a mãe sofre da abstinência, né? Pela abstinência das drogas, a criança também passa por esse processo. É muito triste, muito sério. E aumenta a chance de ter câncer de mama, né? Se a mulher toma de 2,5 a 5 doses diárias. O que é uma dose? Eu estou falando dose. Uma dose, por exemplo, é o mesmo que uma latinha de cerveja. Sim. Ou uma taça de vinho, tá? Sim. Isso é uma dose. Então, se a pessoa toma de 2,5 a 5 doses diárias, ela aumenta 40% a chance de desenvolver um câncer de mama. Outro, aí outubro rosa, passamos o mês, né? O mês da prevenção, né? A gente fala da conscientização. Olha aí, um dado que a gente nem sabia, que é bom você colocar, né? Você trazer isso aqui para o programa. Também tem esse comprometimento, né, de quem bebe muito em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. E eu estava lendo também, Danilo, aqui o número de mulheres adultas que dão entrada em emergência em hospitais, né, até por overdose do álcool, está subindo também rapidamente. Aí eu lhe pergunto, você concorda que, como o alcoolismo era considerado um problema predominantemente masculino, né, e ninguém pensava nas consequências de não se estudar a relação entre as mulheres e o álcool, isso também se dá por isso? Quer dizer, ficou invisível, ninguém se fala, então se fala mais na questão do homem, né, que é mais aparente, e aí esses índices vão subindo. Existe aí uma normatização do masculino, né? O homem é tido como a norma, como o que a gente tem que se preocupar com eles, ou seja, aí tem um machismo estrutural aí, né? Tem machismo estrutural. A normalização disso aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E realmente precisamos de espaços de fala sobre o assunto do feminino. O alcoolismo precisa ser avaliado, porque o alcoolismo feminino é diferente. É diferente. Tem suas peculiaridades, né? Bem diferentes. Danilo, eu vou aproveitar a pausa e a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, porque aí a gente continua e vai até o final do programa falando sobre esse tema, ok? Ok. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Rede Excelsior. Fala, correria! Agradeço a Deus a oportunidade que me deu de fazer tanta coisa. Tendo alguém na prefeitura que reme a favor, nós vamos poder fazer muito mais. Comigo na prefeitura, nenhum alvará vai demorar quase 1 ano para ser emitido. Eu também vou reduzir impostos para atrair investimentos, gerando emprego e renda. Salvador, a mesma correria da Bahia. Bora Salvador, acelera com a Bahia, com Rui e com Denise, vamos entrar na correria. É 13! Bora que embalou, bora que pegou pressão. Então, bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Tá cuidando da gente, não para não. Tá dando certo, não para não. 25, não para não, não para não, não para não. Bora que embalou, bora que pegou pressão. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Não para não, Salvador. É Bruno, hein? Mauricéia, um frango bom é boa ideia, é leve, é delicioso, nutritivo e mais saboroso. Eu super indico esse frango frito, assado ou cozido num prato gourmet. É mais proteína pra oferecer. Mauricéia combina com você. Mauricéia, esse frango dá show na plateia. Mauricéia, um frango bom é boa ideia. Mauricéia, muito mais frango. Para Salvador não parar, vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala Alberto Pimentel, 17777. Acho um absurdo o Legislativo de Salvador ainda não ter aprovado um programa social como Bolsa Atleta. Quando eu chegar lá, vou lutar por isso.
Salvador precisa de um verdadeiro representante do esporte e tenho absoluta convicção de que eu sou a pessoa mais preparada, pois conheço as necessidades dessa área. Fui secretário do esporte e provei que sei gerar bons resultados. Vote Alberto Pimentel, 17777. PSL. Propaganda eleitoral gratuita Salvador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news no processo eleitoral. Boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cuidando da gente, não para não. Tá dando certo, não para não. 25, não para não. Vamos construir a primeira maternidade de Salvador e gerar mais empregos com o polo logístico de Valéria. Não para não, não para não. Salvador vai ganhar o Parque de Esportes Olímpicos e um programa municipal de enfrentamento às drogas. Não para não, não para não. Vamos investir ainda mais nos bairros mais carentes, com os programas Vida Nova e Bairro Novo. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. O 25 tá nas ruas. Tá na nossa vida. Tá na transformação da nossa cidade. É por isso que tá todo mundo colado com Bruno 25. É 12, 5, 25. 25, Bruno Reis. É 25. É Bruno Reis, 25. Com certeza, é 25. Não tem outra, é 25 na cabeça. Foi eu que vi, pai, ninguém me contou. É 25. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Já é notícia. O Ministério da Saúde está investindo mais de 221 milhões de reais para que a rede pública de saúde aumente os cuidados e o atendimento precoce de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. São os casos de pacientes com diabetes, hipertensos e obesos atendidos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O recurso deve ser utilizado durante o período da pandemia da Covid-19, com priorização do atendimento para esses pacientes por conta do risco maior de agravamento de sintomas da doença e do aumento das chances de complicações. O Ministério da Saúde elaborou documentos que orientam gestores e profissionais de saúde na organização do cuidado a esses pacientes, que devem ser identificados, cadastrados e ter prioridade na assistência terapêutica e na promoção da saúde. O incentivo financeiro será transferido em parcela única e o valor depende da carga horária da unidade de saúde e do número de equipes disponíveis. No total, 5.505 municípios serão beneficiados com incentivo financeiro, atingindo mais de 45 mil equipes de saúde da família e mais de 1.900 equipes de atenção primária. Além das complicações relacionadas à Covid-19, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de óbito no Brasil e estão associadas à hipertensão, ao diabetes, ao excesso de peso e obesidade. E também a outros fatores de risco, como alimentação inadequada, inatividade física, álcool e tabagismo. Em 2018, doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 57% de todas as mortes ocorridas no país. De Brasília, Alain Barbosa. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 39 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, escritor e servidor público. Estamos falando sobre mulheres e alcoolismo. Então, se você quiser participar, continuar enviando o WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 99276-7005. Chegou aqui um de Mari de Nazaré. Ela diz que Márcia e Danilo, quando passar essa pandemia, vou dar um abraço em você, viu, Danilo? Tocar conhecimentos, parabéns. Triste é saber que uma filha
fala que está presa por ser uma usuária de drogas e praticar furtos que aprendeu com a mãe. Ela viu isso num programa ontem na madrugada. Né? Mulheres presas por esses motivos é muito triste, né? É muito triste, né, Danilo? E a gente... Obrigada, Mari. Com certeza, é muito impactante a gente ver a circunstância em que uma mulher acaba não se vendo com outras alternativas, né, e acabando descambando para o mundo do crime e sofrendo as consequências disso. Realmente é algo muito, muito, muito triste. Você saber não ver saída, né, não ver alternativa, é terrível, é muito ruim mesmo. Rosa da Boa Tarde, ela diz assim: é muito triste testemunhar uma mulher embriagada. Ela fica tão indefesa. É necessário que o Estado invista mais em prevenção e tratamentos. É muito triste, né, Danilo? A gente tem essa sensação, né? Quem não viu ainda, até numa festa, num ambiente, em qualquer ambiente, assim, uma mulher passando um pouquinho, né, com essa tolerância ao álcool, às vezes nem tem. Né? E aí você vê o quão ela fica indefesa. Defesa, completamente disponível, inclusive a pessoas mal intencionadas, né, Márcia? Isso. A gente vê nitidamente que antigamente tinha aquela lógica, aquela visão cultural, assim, a mulher que bebe é uma coisa muito feia. É isso. Uma coisa que, de certo modo, a gente acha que é um machismo, mas, de certo modo, também aquilo ali protegia a mulher de viver uma circunstância como essa, já que o organismo da mulher metaboliza o álcool de forma diferente. De forma diferente, né? E como você disse, nós vivemos uma cultura machismo. E quantas coisas têm acontecido, a gente viu recentemente, né? Eu falei até sobre isso ontem, a história da Mari Ferrer, né? Ou bebida, ou alguma coisa que colocaram para ela, e às vezes o limiar dela é muito baixo, que às vezes, como você diz, às vezes nem pode nem dar no exame, mas a pessoa tem uma tolerância baixa, e aí o que acontece? Né? São estupros, são violências, colocam a mulher em situação vexatória, não é verdade? Eu já vi algo parecido, sabe? Do tipo, assim, é jovem, todo mundo brincando, quando você vê que aí o pessoal, o jovem, não, então suba aí na mesa, dance assim, aproveitando que ela estava eufórica, mas a gente, nós conseguimos, as amigas, né, conseguimos controlar aquela situação e acolher ela, mas nem sempre acontece, né, Danilo? É o que eu falei agora há pouco, Márcia, inclusive. Você falou há pouco. Que o homem não tem muita solidariedade com a mulher com problema com algo, não, viu? Nenhuma. A gente vê, inclusive, quando ele está numa relação com uma mulher assim, ele dá um jeito de sair da relação antes de que aquilo tenha alguma visibilidade. Então, é outra lógica. Com a mulher acontece justo o contrário. Muitas vezes ela até se mantém numa relação que está sendo muito ruim para ela, justamente numa tentativa de solidariedade, de ajudar aquele cara a se recompor, a se reconstruir. Com o homem não tem isso, não. Infelizmente, não é o que a gente vê, é a minoria, né? Então, é realidade. É a mulher solidária, né, para que ele faça o tratamento, protege ele até de situações, né? Mas o contrário é diferente. E a gente, lamentavelmente, a gente tem que reconhecer isso, né? Bom, Danilo, assim como a causa do alcoolismo entre as mulheres, né? A gente falou, né, que difere. O alcoolismo feminino tem suas peculiaridades. Os tratamentos, como são os tratamentos para o alcoolismo feminino? Também tem algumas peculiaridades. Por isso que é bom falar. Avaliar quais são as comorbidades, que às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma comorbidade, você chegou a falar agora há pouco, né, da anorexia e da bulimia. Sim. Né? E tem uma prevalência alta, né, com as alcoolistas, algo em torno de 15% a 30%, alguma coisa assim que você disse, e é exatamente isso que a gente vai perceber que, às vezes, a gente precisa estar atento na hora do tratamento. A gente tem que tratar também essas comorbidades, que são essas doenças que aparecem para e passo com o alcoolismo. Né? Então, às vezes, a pessoa tem depressão aumenta 40% a prevalência, né? Da mulher que abusa de álcool, é muito mais comum que ela tenha depressão também. Então, você tem que tratar também aquilo ali de maneira bem específica, né? Que a gente não vai encontrar, por exemplo, uma prevalência tão alta
do alcoolismo em homens com problemas de bulimia e anorexia. É muito mais raro a gente ver esse tipo de coisa. Sim, isso. Então, tem essas especificidades, sem contar que existem as especificidades clínicas. Por exemplo, há também estudos que mostram que mulheres com problemas com álcool têm mais osteoporose. Sim, eu li isso também. Então, tem também mais hipertensão, acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser tratado junto, não pode ser tratado separado. Agora, uma coisa que mais chama atenção nos estudos sobre tratamento de alcoolismo para as mulheres é o fato de que elas precisam de grupos de apoio mútuo, né, terapia grupal e grupos de apoio mútuo que sejam compostos exclusivamente por mulheres. Sim. Sabe por quê, Márcia? Sim. Porque a gente vai encontrar em muitas delas, como eu falei agora há pouco, um histórico de abuso sexual na infância. Sim. Então, quando a mulher chega num grupo misto, que tem uma maioria de homens, você vai numa reunião, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, e é um grupo misto, a gente vai ver que mais de 70% são homens. É, verdade. Ela chega ali, ela vai se sentir à vontade. Vai inibir. Não se sente bem. Vai então, inibir. não é terapêutico para ela. Por isso, hoje em dia, existe todo um movimento para termos grupos exclusivos de mulheres, né? Grupos terapêuticos, grupos de psicoterapia grupal, né? De terapia ocupacional com mulheres, que isso é mais curador, isso é mais cuidador para elas. Elas se sentem mais à vontade, elas conseguem ouvir as ressonâncias. Quando ela fala uma coisa, a outra se reconhece. Quando a outra fala uma coisa, ela se reconhece no que foi dito. E isso gera uma rede de amparo, uma rede de apoio que vai ajudar essa mulher a se fortalecer para enfrentar esse problema. Então, essa é a maior especificidade com relação ao tratamento das mulheres, que é a questão de que, quando as mulheres se juntam, elas se fortalecem. Ficam mais fortes. A união. É verdade. E, como você disse, se reconhece na outra. Isso exato. Encoraja. Eu gosto. Caiu? Saber de Danilo. Caiu, Danilo? Não, estou por aqui. Não. Então, pronto. Estamos de volta. Foi rápido, sim. Pois é, Danilo, como a gente falava, né? Ela se reconhece na outra e isso a fortalece. Faz com que não se sinta mais sozinha. Isso dá um amparo, né? Isso dá um respaldo, você se sente muito mais com esse suporte, com esse sustentáculo, e você se fortalece para poder enfrentar o mundo lá fora, e você aprende com a experiência do outro, né? Do outro, agrega. Danilo, uma dúvida. Diga. Eu tenho uma amiga que, isso faz muitos anos, e que eu percebi assim, ela é uma mulher de classe, uma mulher inteligente, né? Uma mulher educada, amorosa. Mas eu tive 2 experiências com ela, assim, de saindo em grupo, né, os pares e tal, que ela, quando bebia, ela ficava extremamente agressiva e chegava até a ficar mal educada. E eu não entendia, né? Não conseguia, eu não via aquela criatura que eu conhecia, que eu convivia. E foram duas situações que eu convivi, assim, que eu testemunhei. E eu soube também depois que ela deixou definitivamente de beber por conta disso. O que ocorre assim na mente dessa pessoa para que ela se transforme, né? De repente está bem, aí toma um pouquinho de álcool e aí vem tudo para fora, né? Ressentimento, raiva. Assim, o efeito do álcool no cérebro é bem curioso. Ele vai afetando as camadas. Primeiro a camada da frente, aqui na testa, atrás dos nossos olhos, né? E aí vai afetando as camadas. Se a gente continuar bebendo, vai afetar aqui embaixo no pescoço, na base do crânio, que é o tronco encefálico, que vai levar a gente, inclusive, a uma parada cardiorrespiratória. Então, quando a primeira camada é afetada,
geralmente a pessoa tem uma espécie de desinibição. É um momento em que essa parte aqui, que é o que controla nossos comportamentos, nossos impulsos, o que estava inibido, o que estava aprisionado, o que estava fechado ali, vem à tona. Então, a coisa não dita, o sentimento não escancarado, ele vem, a pessoa vem com aquilo e mostra, entende? Então, por isso que acontece, porque o álcool ele é um depressor cerebral. As pessoas acham, inclusive, que o álcool ele estimula, não é um estimulante. Ele é um depressor, ele deprime o cérebro. Ele faz com que o cérebro trabalhe mais devagar. Então, nessa primeira fase, essa parte do cérebro afetada é justamente a que segura os impulsos. Aí eu me lembro daquele livro escrito por Robert Stevenson, que é famosíssimo, né, que é O Médico e o Monstro, quando ele fala de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que é um médico que quando toma uma fórmula, aí sai dali um monstro. E aí aquele monstro é temeroso, uma coisa realmente difícil de conter e tudo mais. Pois bem, é exatamente uma grande metáfora para a questão do alcoolismo. Para algumas pessoas, tomar uma dose vai querer dizer sair aquele monstro, aquele Hulk. Isso. E uma coisa também, Danilo, que é comum, né, da gente ouvir, né, e a gente sabe que é verdade, que potencializa também o que você tem de melhor e de pior. Por exemplo, tem homens que dizem, não, quando eu bebo, eu bato em minha mulher. E quer justificar essa atitude, essa violência, esses crimes, quer justificar na bebida. E a gente sabe que não é justificável, né? Até porque se você sabe que acontece isso, você não bebe. Sim. Exatamente. E que potencializa, não é verdade, Danilo? Exato. Eu tenho mais aqui, deixa eu ver aqui, Danilo. Luciana, ela diz assim, a família é importante, não é, doutor? No lugar do julgamento, entender que é uma doença, que é uma fuga, buscar tratamento para essa mulher. A família é fundamental. Falamos até sobre isso, né? Quando o parceiro, né, Danilo? Isso, a família é fundamental. É importante a gente perceber o quê? Que existem as especificidades, a gente deve tratar a mulher de maneira bem específica. Isso até é um princípio da saúde pública, que é o princípio da equidade. O SUS preconiza a equidade, que é o quê? Você tratar de maneira diferente pessoas diferentes. Porque se você tentar tratar de maneira igual pessoas diferentes, você vai estar cometendo violência. Então, é preciso que você trate de maneira específica quem precisa daquela especificidade. Então, obviamente, que quando a gente pensa em termos de prevenção, a gente precisa analisar no nível singular, a pessoa única que é aquela pessoa ímpar, não tem outra igual a ela, mas o que é que os estudos vão apontar? Que, invariavelmente, o vínculo familiar é o mais importante evento, aí, o fator de proteção para a questão do alcoolismo feminino. Sim. Então, vínculo familiar, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E as mulheres, elas são mais predispostas a recaídas? Não. O que é que a estatística mostra? Tem pouca coisa escrita sobre isso na ciência, não é um assunto tão específico, Márcia, mas, na verdade, o que é que os estudos mostram que para cada 4 homens que tem uma recaída, uma mulher tem uma recaída. Então, geralmente, as mulheres têm menos recaída. Né? Inclusive, alguns estudos vão tentar explicar isso dizendo que tem a ver com o fator maternidade. Olha que interessante. Sim. E a mulher que é mãe tende a se preocupar mais com o fato de estar bem, de se recuperar do problema de álcool, e aí ela evita a bebida por conta disso, aí recai menos justamente. Menos ainda. Boa notícia. E falando sobre, a gente não pode esquecer, né, o isolamento social, né, que é um agravante para o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Eu acho que todos os públicos, né, a gente está mais ansioso, e também para as mulheres. E assim, Danilo, com os homens, costumavam ser os grandes consumidores de bebida alcoólica, né, da sociedade ocidental. O alcoolismo nas mulheres ficou muito tempo na invisibilidade, né? Você hoje trouxe dados que eu desconhecia e que eu acho que muita gente também. E a gente sabe que o alcoolismo é um problema de saúde pública e é preciso mais políticas públicas. O que é que você acha para a prevenção do alcoolismo e dos danos relacionados a esse consumo pelas mulheres? As políticas públicas têm que prestar bastante atenção a isso, justamente porque, primeiro, que a questão do alcoolismo tem muito a ver com uma coisa que é bem interessante. As comunidades que têm menor disponibilidade de lazer
e menor disponibilidade de esporte são as que mais têm alcoolismo. Então, isso já está falando da necessidade de uma infraestrutura para ajudar essa população a ter disponibilidade de lazer saudável, né? E aí, se a gente for levar em consideração isso, trabalhar também na cultura, na mentalidade das pessoas. A gente precisa trabalhar na construção de uma mulher que não precisa necessariamente repetir os comportamentos tóxicos do homem. Sim. Uma mulher que consiga desenvolver sua autonomia, prezando pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua comunidade, da sua família, etc. e tal. Então, é um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui agora, Márcia, de trazer justamente a informação de qualidade para a população refletir a respeito e, a partir desse processo de reflexão, ela possa mudar o comportamento a partir de um olhar educativo. Isso, perfeito. Danilo, são 13h55, justamente o horário que a gente deve concluir o programa, e eu peço até aos ouvintes, não mandem o WhatsApp um pouco antes, para poder que eu tenha tempo de ler todos. Eliette daqui, boa tarde, Eliette. Danilo, deve ser triste para uma mulher que não sabe beber, para ela ficar bêbada e a deixa indefesa, fica mais frágil ainda. É verdade, Eliette, a gente falou que é mais difícil ainda. Deixa eu ver rapidinho. Deixa eu ver que Mari mandou aqui um zap. Ela diz que a bebida, hoje, para a mulher jovem, principalmente, é um perigo e em maldade, né? E ela disse que ela foi jovem. É isso, hoje é muito mais difícil, Mari, com toda a razão. E cada vez mais cedo as mulheres estão bebendo. Bom, eu não tô. Jodivaldo mandou aqui rapidinho uma poesia, um poema, que o sol brilha e aquece no final da tarde, ele vai embora, na manhã está de volta, depois de romper da aurora, ele sempre com sua bondade e seu estilo. Abraço para você, ouvintes, e para você, Danilo. Obrigada, Gesivaldo. Passamos um minutinho, mas acho que a gente deu o recado. Tenho certeza que nossos ouvintes, né, tiveram informações inéditas, porque eu também não sabia de muita coisa com relação ao alcoolismo feminino, né? E, como você disse, a gente precisa lutar, né, porque reivindicar mais políticas, né? Todos merecemos ser felizes, livres de qualquer tipo de vício. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Eu que agradeço. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. E obrigada aos ouvintes, aos que me enviaram o WhatsApp, os que estão nos escutando. Eu sou Márcia Mendonça. Vem aí o programa Entre Amigos com Resmora, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus, fiquem em casa. A pandemia não passou. Se cuidem. Um abraço e até segunda-feira.